Oi, gente. Hoje é dia 29 de junho de 2015 e eu tô passando por aqui para bater um papinho com vocês sobre coisas que me interessam, que interessam, acho que a maioria das mulheres. Papo, dica, assuntos do dia a dia, saúde, alimentação e um pouquinho da minha experiência de vida, que já é um pouquinho grande, minha experiência itinerante, porque já há alguns anos eu venho viajando por esse país, morando nos estados, né, acompanhando o meu marido, Roberto, que trabalha em obras numa empresa multinacional, e a gente tem que viajar e morar mesmo, experimentar mesmo a vida dos lugares enquanto ele está fazendo cada trabalho. E eu confesso para vocês que não é nada fácil. Algumas pessoas, eu sou do Rio de Janeiro, deixei minha casa, meus filhos que já são adultos, meus animaizinhos que eu amo demais. E para, né, a família fica dividida e algumas pessoas falam: ah, mas você, atualmente eu estou morando em Recife. As pessoas dizem: ah, que legal viver viajando, morando num lugar de sol, de praia e tal. Mas olha, gente, eu confesso para vocês que não é fácil. Nós que somos mulheres, mães, donas de casa, né, profissionais, largar trabalho, família, metade da família, e vir para uma cultura diferente, porque esse país é muito grande, ele é muito grande. Cada região do Brasil foi colonizada por pessoas diferentes, costumes diferentes, povos que vieram de outros continentes, e esses valores que esses povos trouxeram na época da colonização estão muito fortes ainda, embora tenham passado algumas centenas de anos. É muito forte porque nós ainda somos um país jovem, né? Então é difícil, não é fácil. A gente tem que vir com o coração aberto, com a mente aberta. Mas hoje eu queria falar um pouquinho de alguns assuntos que vêm assim, que estão sendo levantados em relação à saúde e que são muito importantes a gente saber. A gente que cuida da família, né? Que tem que pensar coisas que a família, que os homens, os maridos, os filhos não param para pensar, que é o assunto BPA, que é um derivado do petróleo, que ele está presente em muitos materiais plásticos que envasam alimentos, que são revestimento de latas de produtos alimentícios, e principalmente as mamadeiras dos bebês são feitas também com esse componente químico. E quando essa mamadeira, esse plástico é aquecido no micro-ondas ou em banho-maria, ou quando recebe um líquido quente, esse resíduo ele chama bisfenol A, que é o BPA. Ele é liberado no alimento. E esse resíduo ele pode fazer muito mal, principalmente para os bebês que estão formando, né, a sua constituição, e ele pode alterar níveis de hormônios
hormônios femininos e desequilibrar algumas glândulas do corpo, causando danos irreversíveis. Também questiona-se que a Organização Mundial de Saúde, outros órgãos europeus sérios, respeitados, eles estão questionando se também não é altamente cancerígeno, né, para o ser humano adulto ou para a mãe gestante que pode estar consumindo coisas desse gênero que podem influenciar na formação, né, genética do bebê. Então é bom a gente tomar muito cuidado. A alternativa que está sendo oferecida é o vidro, que o vidro é a coisa mais indicada, porque o vidro ele é muito resistente, ele não libera resíduo, ele não sofre arranhões dos talheres quando utilizados ali dentro. Então ele resiste a altíssimas temperaturas, ele resiste a congelamento, né, quando ele é refratário. Então, embora seja não um pouquinho, mas bem mais caro, o vidro é uma coisa que está sendo indicado para ser utilizado nas cozinhas. Então, vamos começar a descartar os plásticos da nossa cozinha, porque infelizmente, né, a gente está descobrindo que existe esse risco altíssimo na saúde da gente. E aí a gente pensa para trás, o que eu já fiz quando meu filho era bebê, as mamães como eu, que já têm filhos adultos, o que eu já consumi, né, nesse sentido. Dá medo, dá medo. E então a alternativa é parar tudo hoje. Ontem eu descobri que existe esse risco, gente, eu sou assim, parei com isso e vou começar, né, a tentar acertar na alimentação. A alimentação é um assunto que mexe muito comigo, saúde é um assunto que me toca muito, uma virginiana tem muito preocupação com a saúde e então essa alternativa que eu estou trazendo para vocês, que muita gente já sabe, mas que eu acho que muita gente precisa saber ainda, né? Vamos inserir, introduzir o vidro no armazenamento, no congelamento. Eu particularmente posso dizer assim com muito gosto que eu nunca usei micro-ondas, eu sempre tive reservas quanto à utilização do micro-ondas. Então, esse mal eu sofri uma parte, mas nem tanto, né? Então, vamos voltar mais ao tempo da nossa vovó, né? Vamos ser mais... Não tinha plástico, acredito, na época da nossa avó, da nossa bisavó. E talvez tenha sido muito legal, né? Mas, então, vamos ficar atentas a esse assunto, né? Do BPA e tentar passar também para as outras pessoas, para as outras mulheres. As mulheres são formadoras de opinião, as mulheres são as maiores consumidoras. Dentro de uma família, para uma casa, quem consome são as mulheres. Então as mulheres precisam ter informação segura, buscar informação segura em relação à qualidade de vida da sua família, né? Por mais que a gente tenha evoluído, nós saímos para o mercado de trabalho, temos nossas profissões, mas nós temos também aquela função intrínseca da mãe, da mulher. Mesmo quem não teve filho tem esse instinto, né? Vamos preservar a saúde da nossa família, vamos prolongar, né? Vamos ver o que é bom para a qualidade de vida. Em relação a esse assunto, eu tenho muita coisa para falar para vocês, muita coisa, porque são muitos anos de busca, de leitura, de pesquisa. Eu me interesso por esse assunto, né?
na minha prática de yoga durante esses anos todos que eu tive. É muita coisa eu busquei, muita coisa eu aprendi, muita coisa eu tento passar. E às vezes você está conversando com uma amiga e você vê que aquele assunto ali para ela não tem interesse nenhum. Quero falar de shopping, quero falar de. É legal, eu gosto de shopping. Mas são assuntos que a gente às vezes quer passar ou para a família, ou para as mulheres, ou as pessoas não acham muito fundamento naquilo. Então eu falei, puxa vida, falei para mim mesma, por que não divulgar isso num canal que vá abranger um maior número de pessoas que se interessem sobre esse assunto. Então eu tenho muita coisa para falar para vocês, que vocês podem discordar, vocês podem acrescentar nos comentários, vocês podem criticar ou não, mas são assuntos muito legais para serem debatidos, para serem trazidos, para a gente formar uma nova geração com mais informação, mais cultura sobre os assuntos. A gente vê que as escolas hoje, elas dão o mínimo, coisas simples que eu aprendi na minha escola, no meu aprendizado básico há trocentos anos atrás, não ensinam hoje nas escolas. Coisas básicas. E fora isso, o tempo que as crianças ficam na escola nesse país é mínimo, é mínimo. As crianças precisam aprender, essa nova geração, elas precisam aproveitar toda essa ferramenta que elas têm na mão hoje, que a minha geração não teve, para tirar o que há de melhor das informações. Vamos incentivar nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, as pessoas que nós amamos, as pessoas que dão alguma atenção para as coisas que a gente fala, a essas coisas, porque é muito pouco ficar nas redes sociais batendo papo sobre coisas que não acrescentam muito, né? Então vamos conversar mais com as pessoas, vamos ser formadores de opiniões em relação às coisas boas que a gente aprende para a qualidade de vida, para a saúde, para a cultura, entretenimento. Entretenimento tem muita coisa boa de entretenimento que a gente pode inserir na nossa vida, que a gente está aprendendo coisas. Então, tem muita coisa que eu quero falar para vocês, que eu tenho sede de dividir e que eu estudei, que eu pesquisei, que eu passo horas, sabe? Horas depois que eu parei de trabalhar e tive que acompanhar o meu marido. Tive não, foi uma opção minha, tá? Meus filhos já estavam crescidos, já estavam praticamente no mercado de trabalho e eu tive que parar por conta de uma enfermidade. Então foi quando meu marido precisou começar a morar fora e ele hoje precisa muito mais da minha companhia, da minha colaboração fora de casa, e eu decidi acompanhá-lo. Isso foi uma decisão que envolveu uma mudança muito grande na minha vida. Então eu tento aproveitar o melhor que eu posso nessa andança, observar o que tem melhor em cada cultura, em cada lugar, sentir mais saudade ainda, dar mais valor ao lugar da minha origem, que eu não achava que eu amava tanto, mas que eu descobri que eu amo demais, que eu gosto do lugar do mundo para mim. O luxo hoje para mim é nas férias viajar para casa. Buscar o meu mundinho, plantar e ver a plantinha crescer. E quando voltar, encontrá-la grandinha, produzindo, né? Esse é um luxo que eu não tenho mais. Eu tenho 2 casas, mas quando eu vou para uma casa, eu cuido, eu planto, eu rego, aí eu tenho que vir embora. Quando eu volto para lá,
não tem mais a plantinha, secou. Os meus meninos são 2 rapazes que tentam cuidar das coisas, mas não dão conta. Aí eu chego aqui em Recife, onde eu estou morando, a minha plantinha também já morreu. Então é só um símbolozinho para dizer para vocês que não é fácil a gente desapegar. Mas o desapego é uma coisa muito legal. É muito legal a gente desapegar, porque a gente aprende a sofrer menos. O tempo vai mostrando a gente que a gente tem que aprender a desapegar, né? É mais fácil, né, no final, você não sofrer tanto. E a vida vai ensinando isso pra gente. Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Obrigado por ter assistido este vídeo. Obrigado pela companhia. Um beijo grande e até a próxima.